É Bárbara, eu sou do Polo de Bandeirantes e hoje nós vamos fazer a entrevista com a professora. Nós estamos aqui com a professora Lúcia e nós vamos começar. Lúcia, sobre o conhecimento, qual é a importância da didática para a prática docente? A didática ela é extremamente importante. Se você não souber como você vai lidar com um aluno e com cada aluno, você não consegue dar uma aula. Então você tem que ter uma didática e ela é baseada em cima daquela sala de aula que você tem, para você poder trabalhar. Então é de extrema importância você ter o conhecimento da didática, a princípio teórico, e você vai colocando em prática depois e aprimorando. Qual tendência pedagógica a escola em que você trabalha adota e se o professor compreende a tendência adotada pela escola? Então, eu trabalho numa escola pequena, num bairro chamado Jorge Oetre, que fica em Iperó. E lá a tendência é sócio-construtivista. É adotada por todos os professores, sim. Nós temos reuniões semanais para falar sobre isso. O ano passado e esse ano nós fomos muito ousados, planejando a montagem das salas de aula para poder atender melhor os alunos, para que a gente pudesse dar um atendimento exclusivo, principalmente para os alunos que têm a dificuldade de aprendizagem, precisa de outras maneiras, outros recursos para aprendizagem. Então, a equipe é muito boa, todos trabalham juntos, todos entendem, a gente tem um suporte pedagógico muito bom. Desde o diretor, a coordenadora, são todos envolvidos com a educação e com o conceito da escola. Nós fazemos o PPP, Plano Pedagógico da Escola, e ele realmente funciona. Para você, o que é ensinar e aprender? A princípio é uma troca. Você nunca pode entrar na sala de aula achando que você sabe demais e o seu aluno não sabe nada. Você vai aprendendo cada dia com o seu aluno. Você aprende como você vai lidar com ele, você aprende que ele tem um tempo certo de aprendizagem. Tem criança que é uma esponja, o que você jogar ele vai aprender. Tem criança que precisa mais do concreto, então você trabalha um pouco mais com ele na parte do concreto para você atingir o seu objetivo. Mas principalmente uma troca, você tem que estar aberta para essa troca, você tem que estar aberta para também ver quando você não deu certo aquela aula, o que não deu certo e replanejar. Qual a relação entre objetos, conteúdo e método? Objetivos. Você, dependendo do teu objetivo, você vai usar um método diferente do objetivo e conteúdo. O objetivo é o que você quer ensinar. O conteúdo é o que, né? Ou para que vai ensinar. E o método é como você vai ensinar. Então, se você não tiver em mente qual é o teu objetivo com aquela aula, você não atinge nem o conteúdo. E se você não tiver um método para trabalhar esse conteúdo, você não atinge seu objetivo. Então, os três estão sempre interligados. São os três pontos-chave que o professor tem que ter em mente na hora de trabalhar. O que você entende por método de ensino? Então, o método de ensino é a forma que você vai apresentar aquele conteúdo para que o seu aluno vai aprender. Então, por exemplo, eu tenho uma sala com muita dificuldade. Os meus alunos não conseguiam compreender o sistema decimal. Quando eu peguei eles no segundo ano, eles não compreendiam o que era o sistema decimal. Então, como que você vai trabalhar a matemática? Na forma concreta. Então, você vai pegar o material dourado, você vai levar na sala, vai deixar manusear e vai começar a puxar para o dia a dia. Mas como que eu vou ensinar matemática no dia a dia com os elementos da sala de aula? É a rotina que eu coloco na lousa todos os dias, para eles saberem o que vai acontecer em cada momento. Então eles sabem que o dia é dividido em períodos. O calendário é muito importante, o preenchimento do calendário, do dia da semana, da localização, aonde vai esse dia. Então não é dar o calendário pronto, ele vai pintar o dia, ele vai escrever o número do dia. Agora, em língua portuguesa, eu quero que meu aluno seja um leitor. Como que eu posso querer que ele seja leitor se eu não dou o exemplo? Então, eu vou fazer sim a leitura diária todos os dias, a leitura de leite, que é a leitura só para despertar o gosto pela leitura.
então eu vou pegar um livro, eu vou fazer uma leitura, ou então eu vou pegar um conto. E nessa leitura de leite, que é só para despertar esse gosto pela leitura, eu já vou falando do gênero. Ah, mas é segundo ano, e daí? Ele vai chegar no terceiro, no quarto, no quinto, ele vai ter que aprender a diferenciar o que é um conto de terror, o que é um conto de fadas, o que é uma anedota. Então você vai dando essas informações para ele. São métodos de ensino que você vai usando de maneiras diferentes. E o que é planejamento de ensino? O planejamento você planeja antes de dar. Então qual é a expectativa que você tem para aquela sala de aula? O que o aluno precisa aprender naquele ano, naquele bimestre, naquela semana? Você tem que planejar. Se você não planejar a tua aula, você não vai dar uma aula boa. O que você entende por processo de avaliação da aprendizagem? É a avaliação do aluno que ela é feita diariamente, através da observação, através das atividades que você dá. Você não pode mais hoje em dia querer avaliar um aluno só com uma prova bimestral, né? Como era na minha época. O professor vinha, dava matéria o bimestre inteiro, daí na última semana do bimestre ia lá, aplicava uma prova. Se você não fosse bem, ele dava uma prova de recuperação e aí tirava a tua nota. Até porque você vai se deparar hoje com alunos que não sabem registrar, com alunos que não conseguem registrar, com alunos que não conseguem se expressar, com as inclusões que existem hoje nas nossas escolas. E cada criança ela precisa de uma maneira diferente de ser avaliada. Você não vai avaliar mais só se ele absorver o conteúdo. Você vai avaliar o progresso da criança. Olha, ele pode não ter atingido as minhas expectativas, mas o que ele fez hoje foi uma superação. Então isso vai sendo anotado, isso vai sendo registrado. Cada professor usa um método. Eu, por exemplo, tenho um semanário. Nesse semanário eu vou colocando todas as observações importantes. Eu tenho um portfólio dos alunos. Então eu vou separando algumas atividades e eu vou colocando. Porque quando você tem 25, 30 alunos numa sala, fica difícil você falar de cada um e você guardar tudo que cada um faz. Então você vai montando o portfólio. Daí lá você consegue identificar todos os progressos que o aluno teve. Então você já está avaliando ele. De repente a prova, como a gente conhece, né, a avaliação bimestral, ela passa a ser apenas um documento, um registro que a escola ainda necessita. O que é intervenção pedagógica? Por exemplo, eu vou dar uma parlenda para as crianças. Então, eu vou dar a partir de um texto fatiado. Eu pego a parlenda, que é um texto que já foi trabalhado na sala de aula, é um texto que eles sabem em decor. E aí eu recorto esse texto e eles vão estar colando. Então, qual é a minha intervenção pedagógica? Eu vou estar relembrando com eles. Mas como que era a mesma parlenda? Olha, começa, né? Com que letrinha? E o sonzinho, vamos olhar o som. Mas você acha que esse som é dessa letra? Isso são as intervenções pedagógicas que eu vou fazendo. Eu não vou dar a resposta certa. Ou então, quando ele tem uma dúvida numa conta, num problema. Ah, mas tia, pergunta que a gente nunca ouve. É de mais ou é de menos? Né? Você pergunta, mas você acha que é o quê? Será que se ele der um dinheiro, ele vai receber um troco, ele vai receber mais dinheiro ou menos dinheiro? Então, esse tipo de intervenção faz com que o aluno pense na resposta dele. Você não dá a resposta pronta, você dá ferramentas para que ele pense, que ele construa o conhecimento dele. Obrigada pela entrevista, pela ajuda. De nada.